Boa noite, graça e paz, igreja. Vamos tomar um assento, vamos silenciar agora um pouquinho. Amém? Olha para essa pessoa do lado, diz para ela: que bom que você está aqui, que bom que você veio. Profetiza na vida dessa pessoa aí agora, hoje. Olha só, presta atenção. Profetiza na vida dessa pessoa aí hoje. Depois do culto, eu vou pagar o X do pastor. Amém? Queridos, hoje à tarde me peguei meditando num texto muito famoso, bem conhecido de todos. Me trouxe toda vez que eu leio esse texto, ele me traz uma reflexão profunda. E eu quero compartilhar com vocês, que é lá no livro de Provérbios, no capítulo 16, nós vamos ler os versos 1, 2 e 3. Provérbios, capítulo 16, versículos 1, 2 e 3. Quem achou, diga amém. Amém. Olha só o que Deus fala para nós através de Salomão, o homem mais sábio e mais próspero que já pisou nessa terra. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado, Ele realizará. Amém? Olha só, muita gente pega um versículo isolado aqui, Provérbios 16, 3, eu vejo muita gente postando, né? Consagra os teus planos ao Senhor, e tudo se realizará. Eu vejo muito isso no Instagram. Mas tem uma condicional, que muitos esquecem de ler, que está no versículo 1 e 2. O coração pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Os caminhos nossos podem parecer puros aos nossos olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Em algumas versões vai dizer que o Senhor sonda o coração. Consagrar os planos ao Senhor, meus queridos, não é simplesmente consagrar sonhos. Salomão, tudo ele consagrava a Deus. Salomão, ele atingiu um nível de excelência de governo, tanto do povo quanto dos seus negócios, que reis e rainhas vinham visitá-lo, para ver tamanha excelência que era que Salomão administrava as coisas que Deus confiou a ele. Eu quero te trazer uma reflexão hoje. Se você consagra os seus sonhos ao Senhor, se você está consagrando almejar coisas grandes na sua vida, ministerial, familiar, profissional, mas como que você está tratando as suas coisas hoje? Como que você hoje está tratando a sua casa, tua esposa, o teu marido, seus filhos, o teu trabalho? Porque Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a intenção do nosso coração, diz aqui no versículo 2. Não adianta eu querer almejar uma coisa grande se eu não estou cuidando daquilo que Deus me confiou hoje nas minhas mãos. Eu posso até consagrar meus planos ao Senhor, mas Ele sonda o meu coração, Ele vê o que eu estou tratando hoje das coisas dele. Como eu estou tratando meus filhos, como eu estou tratando o meu chefe, como eu estou tratando o meu negócio, a minha casa está organizada, arrumadinha. Então eu quero que você reflita sobre isso hoje. Nós estamos aqui no culto hoje para consagrar o culto a Deus, apresentar o nosso culto verdadeiro a Deus. Nós apresentemos hoje a nossa gratidão a Deus. Seja grato por aquilo que Deus tem feito na sua vida hoje. Quando nós viemos cultuar a Deus, nós viemos adorar a Deus, nós não viemos pedir nada, simplesmente nós viemos agradecer. Só o fato que nós temos acordado hoje, estamos respirando, já é um milagre de Deus. Já é favor imerecido, já é a graça de Deus sobre a nossa vida. Se você está aqui hoje, você não está aqui por acaso. Você está aqui porque o Espírito Santo de Deus que habita em você te moveu a estar aqui hoje cultuando ao Senhor. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Querido Deus, Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, consagrando os nossos planos, mas não só os nossos planos, consagrando hoje, Senhor,
tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, por nós. Tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que aqui estão reunidos hoje, ó Pai. Nós queremos consagrar esse culto a Ti, ó Pai. Que hoje aqui, Senhor, nós saiamos daqui gratos, abastecidos do pão vivo, que é a Sua palavra que vem do céu, Senhor. Eu quero agradecer pela vida de cada um e cada uma que está aqui hoje, pois é graça, Senhor, é favor imerecido, Pai. Que os corações dos meus irmãos hoje, Senhor, estejam alinhados com o Teu coração. Que os planos deles se alinhem com o Seu, Senhor. E que eles façam tudo o que fizerem na vida deles, ó Pai. Que eles consagrem a família, os filhos, a esposa, o marido, o trabalho a Ti, ó Pai. Para que eles sejam bem-sucedidos em tudo que fizerem. Nós entregamos esse culto em Suas mãos, ó Pai. Entregamos as nossas vidas a partir desse momento aqui, Senhor. Que a partir desse momento não seja mais homens aqui dirigindo o Seu culto, ó Pai, mas o Seu Santo Espírito através do louvor, o Seu Santo Espírito através das ofertas, o Seu Santo Espírito através da palavra ministrada aqui hoje, ó Pai. Por isso nós já queremos Te agradecer, Senhor, e consagrar a Ti esse culto, ó Pai. Que seja um culto abençoado, que hoje haja aqui cura, haja libertação, haja restauração, restituição, ó Pai. Haja tudo aquilo que o Senhor queira que haja, Senhor. Pois o Senhor é Deus, o Deus de Israel, Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Pai. Por isso eu já Te agradeço, Senhor, e Te engrandeço para a honra e glória do Senhor. Amém, amém e amém. Se você puder, aplauda o Senhor, querido. Nossa agenda da semana, nossa agenda vai acontecer conosco não apenas nessa semana, mas também a respeito do chá das mulheres. A primeira delas, queridos, aqui no sábado, próximo sábado agora, dia 28, às 18 horas. Lembra que hoje de manhã nós íamos ter um encontro aqui na igreja para fazer um mutirão de limpeza e tal? Então, poupamos vocês hoje, né? Poupamos vocês hoje do mutirão. A Sandra veio e fez todo o trabalho por vocês. E porque a ideia depois do mutirão era comer uma lasanha. Então nós planejamos algo diferente. Para sábado, às 18 horas, nós vamos ter para toda a igreja. Fala para a pessoa do seu lado, para toda a igreja. Para você também. Nós vamos ter aqui um treinamento para toda a igreja. Organização do culto, funções e ministérios. Nós vamos ter um treinamento aqui para toda a igreja. No sábado, às 18 horas. Aí então, no final, nós vamos ter a confraternização e vamos então ter uma noite de lasanhas. Ninguém gosta de lasanha. Vamos ter uma noite de lasanha. Vamos ter uma noite de lasanha. Está aumentando. Então, queridos, sábado, às 18 horas, às 18, toda a igreja, queridos. Na célula a gente pode falar um pouco mais. Sábado, às 18 horas, nós vamos ter aqui um treinamento. Eu e o pastor Cristo vamos trazer aqui para os irmãos ali todo o ambiente do culto, né? Como se organiza um culto, cada pessoa fazendo parte do culto, da liderança da igreja, pessoas sendo treinadas, enfim. E às 18 horas a gente se encontra aqui e após o treinamento, então, com toda a igreja, aí a gente vai ter um tempo de confraternização e vamos comer a lasanha. Já tem 4 quilos de queijo garantido. Amém. No final, as irmãs combinam com a irmã Sandra os ingredientes que cada família vai trazer. E no dia 23 de maio tem o chá das... Não veio nenhuma mulher hoje. No dia 23 de maio tem o chá das... Elas não gostam, vão cancelar o chá. Acho que elas não gostaram, não querem ter o chá aqui. Dia 23 de maio, vão ter o chá do quê? Muito bem, no final do culto, você conversa aí com a irmã Sandra, ela vai entregar para você já os bilhetes, para você não apenas adquirir o seu, mas também convidar as suas amigas. Nós estamos colocando, e vai até o dia 24 de abril, um mês antes, a venda de 100 bilhetes. No momento que vendeu os 100, a gente fecha por questões de espaço. Então, no final do culto também, procure a irmã Sandra. E o outro aviso, agora, é para os homens, sábado,
de manhã nós estaremos indo a Porto Alegre, na Igreja Batista da Conde. Bom, eu, o irmão Val, o pastor Cris, o Tainã, se tiver mais alguém aí, 5 pessoas num carro, a gente vai, como de costume, no último sábado de cada mês, nós vamos a Porto Alegre, tomar um gostoso café ali com os homens e no final a gente ouve ali uma palavra de um empreendedor, de alguém que teve um sucesso na vida, uma história para ser compartilhado. Então, sábado, então a gente combina depois na cela, que hora a gente vai sair daqui, vai ser bênção. Amém, queridos? É o café dos homens, então não é só o chá das mulheres, também os homens têm seu espaço. Tem um outro recadinho? Não? São esses? Pode vir então, irmão Val. Lembrando então que quinta-feira a célula na nossa casa, às 19h30, tem sido um tempo muito especial. Se há algum aviso que eu esqueci, os irmãos podem me lembrar. Quer falar alguma coisa, Sandra? Não? Tudo certo? Beleza? Por que a data do dia 23 de maio, o Chá das Mulheres? Porque dia 23 de maio nós vamos estar completando um ano de inauguração aqui. Dia 23 no sábado, o Chá das Mulheres, e no dia 24 a celebração de batismo e celebrar Jesus por um ano aqui nesse prédio. Graça e paz, amada igreja, uma boa noite. Estamos agora num momento muito importante, que é o momento de dízimos e ofertas. Gostaria de trazer uma breve reflexão com os irmãos. E o texto base que nós já conhecemos, Malaquias 3:10, né? Mas eu quero falar sobre um assunto que muitas vezes é mal compreendido, exatamente por causa da sua importância, que é o dízimo. Mais do que uma obrigação, o dízimo é um princípio espiritual que revela quem está em primeiro lugar na nossa vida. Irmãos, quem está em primeiro lugar na sua vida? Quem está em primeiro lugar nas nossas vidas? E a Bíblia nos ensina em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Olha que interessante o que Deus fala aqui. E fazei prova de mim. Irmãos, este é o único lugar onde Deus fala isso. Fazei prova de mim. Malaquias 3:10. Olha que tremendo que é isso. É onde Deus fala, pode me provar. É o único momento da palavra do Senhor que Deus fala isso. Mas o que é o dízimo? O dízimo é a 10ª parte. A 10ª parte daquilo que recebemos. Ou 10%. Mas, irmãos, aqui vem um ponto principal. O dízimo, ele não é só dar 10%. Ele é dar primeiro. Geralmente, quando a gente fala assim, vou dar os 10%, é os 10% que sobram. Não, irmãos. Na verdade, é a primeira parte. E quando a gente pensa na primeira parte, a gente entende que esse princípio aqui colocado não é financeiro. Ele é espiritual. E olha que interessante o que Paulo fala, irmãos, em Romanos 11:16. Ele vai dizer, está escrito, se as primícias são santas, toda a massa também será santa. Irmãos, quem é que tem um costume aqui de, antes de tomar o seu café, antes de almoçar, orar ao Senhor, pedir que o Senhor esteja abençoando o alimento? Todos nós, acredito eu, que fazemos isso, né? Isso é algo que já vem assim, vamos dizer, parece quase que automático, né? A gente vê os nossos pais fazendo isso e a gente faz. Irmãos, nós estamos fazendo ali o princípio da lei, das primícias, que é santificar, pedir a Deus que santifique o alimento que nós vamos comer. E essa verdade, ela tem que ser trazida também para as nossas vidas no financeiro. Veja, vou falar de novo, irmãos, não se trata de financeiro aqui, se trata de espiritual. E isso significa que quando eu entrego a primeira parte, eu estou dizendo, Senhor, tudo que eu tenho vem de Ti. Eu confio em Ti para o restante. Então, se eu coloco diante do Senhor a primeira parte,
a primícia, eu estou santificando e confiando no Senhor no restante. E o dízimo, irmãos, aí que vem um ponto interessante. O dízimo ele não é uma perda. Ele é uma proteção espiritual. Vou repetir. Ele não é uma perda. Ele é uma proteção espiritual. Abrindo um parênteses aqui, meus irmãos. Eu estava vindo no carro com a minha família e estava falando para minha esposa, para os meus filhos, uma palavra assim até um pouco forte. Eu falei assim, olha, Deus não precisa de nós. Deus não precisa de nós. Todo mundo acha que Deus precisa que a gente faça isso, faça aquilo outro, mas não, Deus não precisa de nós. Somos nós que precisamos do Senhor. Nós precisamos estar na presença do Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor. E isso é o que significa sobre a proteção espiritual. Quando colocamos o dízimo, as nossas ofertas, ou como eu costumo dizer, as primícias, é uma proteção espiritual. Muitas pessoas pensam, se eu vou dar dízimo ali, vai faltar para mim, amanhã eu tenho que pagar uma conta. Eu, irmãos, tenho que pagar uma conta enorme amanhã. Mas eu sei que o que vem primeiro, ou o que deve vir primeiro, né? Muitas pessoas pensam assim, vai faltar amanhã, mas o reino de Deus, ele funciona diferente desse pensamento nosso. Como é que ele funciona? Quando você honra Deus primeiro, ele cuida do que sobra. Amém, irmãos? Quando você honra Deus primeiro, ele cuida do que sobra. Jesus disse em Mateus 6,33, buscai, olha que versículo tão importante, tão conhecido, buscarem primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Palavras do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. E perceba, irmãos, não é busque depois que sobrar. Olha só que interessante. Muitas vezes a gente entende o princípio do dízimo assim, eu vou buscar ali, quando sobrar. Não, é buscar primeiro. Primeiro, irmãos, primeiro. O dízimo é uma forma prática de viver isso. E ele revela duas coisas importantes. Dependência de Deus, que é quando você reconhece que não é a sua força, não é a nossa força, mas é a força, é a provisão do Senhor. E o segundo ponto, prioridade espiritual. É onde você declara, Deus vem antes das contas, vem antes das minhas vontades, vem antes de tudo na minha vida. Amém? E aqui vai uma verdade importante, irmãos, que é o que eu falei agora há pouco, sobre o compartilhar que eu disse aqui, de algo que eu falei dentro do carro com a minha família. É uma verdade muito importante. O dízimo, ele não vai mudar Deus. Não é porque você vai vir aqui no gasofilaço depositar a oferta ao Senhor, ou fazer o Pix ali, enfim, né? Não é isso que vai mudar Deus. Isso vai mudar você. Isso vai mudar a mim. Não muda Deus. O dízimo não muda Deus. O dízimo nos muda. Como eu falei no início, é uma proteção espiritual. Ele alinha o nosso coração, ele quebra o nosso apego ao dinheiro e ele fortalece a nossa fé. Olha que tremendo que é esse gesto do dízimo. E por que é fácil? Porque é fácil confiar em Deus quando sobra, né, irmãos? Eu vou dizimar porque sobrou. Olha como é que é fácil. Quero ver você falar assim, amanhã eu tenho 5 mil reais para pagar e eu não tenho dinheiro. Como que eu vou fazer? Não, eu vou honrar a Deus primeiro, para que Ele cuide do que sobra. E, irmãos, ao longo da Bíblia, muitos milagres acontecem nesse sentido, já finalizando, né? E é exatamente alguns exemplos que a gente tem sobre honrar Deus primeiro. Vemos aqueles que honraram a Deus com as primícias e viveram debaixo da bênção e a sua provisão e cuidado. Eu separei algumas coisas rápidas aqui, ó. Abel, lá em Gênesis 4, quando ele oferta as primícias do seu rebanho. Abraão, em Gênesis, quando ele entrega o dízimo a Melquisedeque. E também o seu filho, Isaac. O povo de Israel no Egito, né? Os primogênitos de Israel em Êxodo 13. Ezequias, em 2 Crônicas 31, quando o rei Ezequias incentivou o povo a trazer grandes quantidades de primícias e cereais, vinhos e azeite. Neemias, que liderou a reconstrução do compromisso de trazer as primícias dos frutos de cada ano. Jesus, em 1 Coríntios 15 e 20, quando Paulo descreve que Jesus como a primícia dos que dormem, sendo o primeiro a ressuscitar, garantindo a ressurreição dos crentes. Olha que tremendo isso, irmãos. Primícias. E
Eu gostaria nesse momento, irmãos, de passar algo para vocês que hoje não é diferente disso. Eu citei alguns exemplos aqui, hoje não é diferente disso. Talvez você esteja pensando, mas a minha situação hoje está difícil, eu estou com pouco dinheiro, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou passando por aperto, eu estou sem comida em casa e tal. Todos nós passamos por lutas, irmãos, mas eu gostaria, pela graça e misericórdia de Deus, encorajá-los a que vocês entendam que não espere o melhor para ser fiel. Seja fiel para melhorar. Amém, irmãos? Vou repetir. Não espere o melhor para ser fiel. Não espere sobrar. Não. Seja fiel agora para que Deus abençoe o restante. Amém, irmãos? Deus não está interessado no valor. Ele não está interessado em quanto você vai colocar no gasofilaço. O que Jesus fala na sua palavra sobre primícias é: se você se comprometeu com R$50, dê R$50. Se você se comprometeu com 200, dê 200. Não chega um mês dá 200, outro dá 1, outro dá 2, não. Se comprometa. Deus não está interessado no valor, Ele está interessado naquilo que você se comprometeu no seu coração. Dízimo não é sobre dinheiro, finalizando, é sobre honra. Não é sobre porcentagem, é sobre prioridade. E não é sobre obrigação, é sobre o nosso relacionamento com o Senhor. Coloque Deus, irmãos, em primeiro lugar, e Ele cuidará de tudo que vem depois. Amém? Amém, queridos. Tenha suas mãos para cá. Vamos, Papai do céu, primeiramente, graças nós te damos por essa palavra recebida através do teu filho, o irmão Val, a respeito de dízimos e ofertas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a maior de todas as ofertas, o teu filho Jesus, e tudo aquilo que nós fazemos hoje é manifestação da nossa gratidão pelo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, porque Davi diz que o Senhor nos deu vida, nos deu saúde, nos deu bens. O que nós fazemos é devolver uma parte daquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigado também pela vida do nosso pastor, o pastor Maggioli, meu pastor aqui também da igreja, que está hoje aqui, Pai, nos prestigiando, nos abençoando, Pai, com a sua presença, também a vida da irmã Rosângela, Pai, em nome de Jesus, e queremos entregar a vida do teu servo em tuas mãos, aquilo que o Senhor tem preparado para nós aqui esta noite. Nós te agradecemos e abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Graça e paz, irmãos. Vou convidar minha esposa para estar aqui comigo, para a gente cantar uma canção primeiro, e depois a gente entra na palavra que queremos compartilhar aqui com os amados irmãos. Que a graça do Senhor esteja com todos, amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor. Eu não sou cantor, né? Mas gosto de cantar alguns louvores que Deus me deu o privilégio de compor, e deixando uma mensagem assim mais importante na letra do que na própria melodia. E essa música ela retrata, uma primeira parte dela retrata a vida do homem sem Cristo, sem salvação, e depois do homem convertido a Jesus. Não tenho paz, não tenho amor, não tenho alegria do meu Senhor, não tenho fé, não tenho amor. Dizem que sou um pecador, por isso não sou feliz, por isso não sei amar. Só leva a vida a sofrer, só leva a vida a chorar. Oh não, não sou feliz, não sei viver, não sei cantar, não sei sorrir, só sei sofrer. Oh não.
sei amar, já sei sorrir, pra que chorar? Já tenho paz, já tenho amor, já entendi, sou pecador, mas Jesus Cristo, meu Rei, morreu para me salvar. Por isso agora estou muito feliz a cantar. Oh, sim, eu sou feliz, já sei viver, já sei cantar, já sei sorrir, pra que sofrer? Oh, não vou mais sofrer, pois algo em mim mudou quando encontrei Jesus. Eu vi sua linda história contada lá da cruz, pois algo em mim mudou quando encontrei Jesus. Eu vi sua linda história contada lá da cruz, contada lá da cruz, contada lá da cruz, contada lá da cruz, contada lá da cruz. Se o irmão Rosângela permanecer, queremos abençoar as crianças que foram para o culto infantil e chamar então aqui minha esposa, as crianças que vão para o culto infantil. A gente está orando, pedir para o irmão Rosângela estar orando pelas crianças. Quem é que vai para o culto infantil? Vem cá, Sofia. Joia. Hoje não temos muitas crianças, mas cada uma delas são muito importantes. Vem cá, Sofia, vocês vão ali para a salinha. Amém. Glórias a Deus. O pastor vai usar o microfone. Glórias a Deus. Amém. Pode orar, irmã Rosângela. Querido Deus e Pai Celestial, muito obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade de podermos estar mais uma vez na Tua casa, louvando, adorando o Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. E agora, Deus, quero colocar em Tuas mãos, Senhor, a vida dessas crianças, da professora, Deus, que vai estar dando a lição, que o Senhor possa abençoando, Deus, cada criança, abra sua mente para aprender mais de Ti, ajude, Deus, também para que elas possam vivenciar isso, Deus, no dia a dia, no seu lar, enfim, Senhor Deus, no colégio. Tu possa estar abençoando elas, Deus, dando sabedoria, vinda de Ti, Senhor. Te peço também as Tuas bênçãos pela vida da professora, da irmã Luciane, que estará dando essa lição, Deus, que Tu possa estar abençoando a Tua filha e dando, Deus, também a sabedoria para compartilhar a Tua palavra. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. É a oração que fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmã Rosângela. Pastor Belchior. Obrigado. Obrigado, pastor Gentil.
Meus irmãos, eu quero primeiramente agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Agradecer a Deus em primeiro lugar, em segundo lugar agradecer ao pastor Genesi que nos convidou. Ele estava assim meio ansioso, querendo que eu viesse aqui, eu acho que na semana passada, mas eu não podia vir porque eu estou dirigindo também uma igreja em Porto Alegre, e essa igreja tem culto aos domingos à noite. Tinha, né? Porque agora nós mudamos lá a agenda da igreja e não teremos mais esse culto noturno. Então, durante o mês, eu poderei visitar 4 frentes missionárias do Ministério Pão Vivo. Estou feliz que cheguei aqui, achei tudo muito bonito, tudo bem arrumadinho, tudo nos trinques, como diz aqui o outro. Conheci também um novo pastor, que está aqui com o pastor Genesi, apoiando aqui o ministério, e isso é muito bom. Revendo alguns irmãos e conhecendo outros novos que eu ainda não conhecia. Quero dizer, irmãos, que o fato de a gente estar neste lugar aqui, isso é prova do grande amor de Deus. E não sei se o pastor Genesi já compartilhou isso com vocês, nós temos um desafio na nossa agência missionária do Ministério Pão Vivo, que é não abandonar o povo do lugar onde nós entramos. Nós temos quase 15 anos de atividade do Ministério Pão Vivo, e nunca entramos em um lugar para sair dele depois. Nós entramos para ficar. Passamos às vezes situações bem difíceis, como aqui nós passamos. A história do trabalho aqui em Capão da Canoa não é muito fácil. Realmente passamos por momentos difíceis e muita gente achou que a gente ia parar, e eu tranquilizava a irmã Eva e os outros irmãos que estavam aqui, que era um grupo pequeno ainda, dizia: olha, nós não vamos abandonar vocês. Primeiro porque Deus não vos abandona, e nós somos de Deus também, vamos seguir a mesma linha. E graças a Deus chegamos a poder construir esse templo, simples, mas com todo capricho, com todo zelo. Terminamos toda essa obra, não ficamos devendo nada a ninguém, e hoje a obra está em dia em todos os aspectos, e a gente louva a Deus por isso. Mas a obra de Deus é assim, ela é feita por fé. Hoje nós temos no Nordeste, por exemplo, 6 frentes missionárias, sendo 5 no estado da Bahia e 1 no estado de Pernambuco. E tem coisa que Deus faz que a gente não entende. O primeiro projeto nosso lá é o que está mais fraco. Os outros 5 que surgiram depois, do outro lado do Rio São Francisco, na Bahia, estão progredindo maravilhosamente bem. Nós estamos em processo de reforma e reconstrução de 3 templos no Nordeste. E isso tem sido um desafio também muito grande para nós, mas louvado seja o nome do Senhor, que nesse pouco tempo nós podemos construir 3 templos no Nordeste também. Construímos esse aqui, construímos um em Porto Alegre, e estamos agora com o desafio de construção de 2 novos templos, um em Torres e outro também em Porto Alegre, para a honra e glória do nosso Deus. Peço aos irmãos que continuem orando pelo Ministério Pão Vivo, que é uma agência missionária batista, tá? Pedi a minha esposa que distribui aí o folder, já distribuiu, né? Para que vocês tenham pelo menos o mínimo de informação sobre o Ministério Pão Vivo. Também eu vi ali atrás, a gente publica de 2 em 2 meses um jornalzinho que é um informativo, onde a gente coloca várias fotos de vários lugares, de várias atividades, e vocês poderão também solicitar do pastor Genesi que dê a cópia desse informativo para os membros da igreja que estão no grupo da igreja. Tem pedido aos missionários que não oculte de nenhuma frente missionária tudo que o Ministério Pão Vivo faz. Hoje, pela graça de Deus, nós temos em cada lugar desse que falamos para os irmãos, e mais 3 na Tailândia, um lugar muito difícil, né? Nós temos esses missionários que são mantidos pelo Ministério Pão Vivo pontualmente todos os meses, e é uma despesa bem grande, porque nós pagamos o salário do obreiro, nós pagamos aluguéis de local de culto, nós pagamos o trabalho social que são feitos nas frentes missionárias, distribuição de cestas básicas. Então o desafio é muito grande para uma agência tão nova e pequena, mas Deus tem honrado. Durante todos esses quase 15 anos, nós nunca atrasamos o pagamento de ninguém, nunca viramos um ano devendo a ninguém, e isso é motivo de muita honra e glória ao nosso Deus. Bom, abram suas Bíblias em Atos capítulo 26. Atos capítulo 26. Atos dos Apóstolos, que poderia ser chamado também de Atos do Espírito Santo, ou Atos da Igreja. Atos da Igreja, porque é o livro que nos ensina mais sobre a igreja primitiva.
É um livro tão conhecido que eu não estou achando ele aqui na minha Bíblia, mas está aqui, tenho certeza. Atos capítulo 26, estou chegando aqui, misericórdia. Abram a sua Bíblia no verso de número 24 e vamos ler até o verso 29. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, do 24 ao 29. Dizendo eles estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo agora, com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas que te é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a que me seja feito cristão? Paulo então respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais como eu sou, exceto estas cadeias. Voltando lá em cima, no verso de número 26, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão? E aí Paulo deu a resposta que ele precisava ouvir, né? Não somente tu, Agripas, mas todos os que estão aqui me ouvindo o meu testemunho, o meu desejo é que eles se tornassem verdadeiramente cristãos. Meus amados irmãos, nós vivemos num momento muito difícil e não podemos negar isso. Só aqueles que fingem não saber do que está acontecendo em nossa nação poderia negar esta verdade. O fato é de que neste caso que a Bíblia está nos relatando aqui, o contexto é de uma história que gastaríamos aqui talvez um mês de estudos, pelo menos uma vez ou duas por semana, para contar a real história do que veio dar nessa colocação que este rei Agripa, era um rei de Roma nesse tempo, o que realmente ele estava dizendo e fazendo. A história é muito linda, mas o que tinha acontecido com Paulo? Ele estava numa de suas viagens, ele estava em Jerusalém primeiro, vocês podem ler isso no capítulo 22 em diante, e ali ele foi terrivelmente perseguido, ele foi machucado, ele foi espancado, ele foi quase preso, e depois ele foi para Roma, onde as coisas continuaram acontecendo da mesma coisa, porque ele estava contando, na verdade, a história da sua conversão. Ele estava relatando aquilo que havia acontecido com ele, porque ele é um apóstolo diferenciado. Ele não é dos 12 apóstolos e nem é o que substituiu o Judas Iscariotes. Ele é um apóstolo que Deus especificamente o chamou para uma missão também específica,
que muita gente até debate concordar e discordar de que Paulo tivesse aquela posição, porque achavam que ele deveria ter sido Matias, que entrou no lugar de Judas. Mas as coisas, como foi falado aqui hoje, desde o início do culto, não são escritas como nós queremos. Elas são escritas e deixadas na palavra de Deus como Deus quer e como o Espírito Santo de Deus concedeu que assim o fosse. E ele então, diante das autoridades, ele teve a hombridade e a coragem de contar a verdadeira história da sua conversão. E em contando a sua verdadeira história, ele relata que aquelas pessoas que queriam esmagá-lo por causa das verdades que ele estava pregando, que ele estava falando, dando o seu testemunho, conhecia tudo que ele também conhecia, Paulo, só que não queriam se converter, não queriam praticar, não queriam obedecer aquilo que desde o Antigo Testamento era dito a respeito do Messias prometido. E ele então contou que ele estava indo em perseguição aos cristãos, à igreja, por ele ser um puritano da lei, por ele ser um homem que defendia a lei. Ele perseguiu os primeiros cristãos acirradamente, batendo, prendendo, concordando, votando favorável à morte de muitos. E ele disse: todos vocês sabem que isso que eu estou fazendo, estava fazendo até um certo ponto da minha vida, era verdade, que eu também queria resistir, que eu também não queria crer. Até que esse Jesus que vocês crucificaram, quando eu saí em perseguição em direção a Damasco, para espancar, para bater, para prender homens e mulheres que seguiam esta nova seita, como eles diziam lá, então o Senhor Jesus se apresentou a mim e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti resistir o poder de Deus. Nas Escrituras está: duro é para ti resistir os agrilhões de Deus, a força de Deus. E que quando ele contava com muitos detalhes esse acontecimento, esse testemunho que ele dava da sua fé em Cristo, então ele foi prometido a ser morto, a ser preso, a ser ferido e etc. E quando levaram ele diante de 3 personagens principais, que era o tal de Festo, que era governador em Roma, e diante de Agripa, que era rei em Roma, aliás, Festo era governador em Jerusalém, né? E Agripa, que era um rei de Roma, e Berenice, como diz aí o texto, se vocês lerem o capítulo 26 todo, vocês vão ver isso. Quem eram essas pessoas? Quem eram esses, desculpa usar essa expressão, quem eram esses caras? Eram os menos favoráveis com relação às coisas de Deus. Por exemplo, Agripa, ele era o rei de Roma, mas ele tinha como companheira Berenice. Quem era essa Berenice? Era, na verdade, sua irmã carnal, mas além de irmã, ela era amante do próprio irmão. Então, um pecado imundo do incesto, né? E esse homem, diante de agora um Saulo, né? Um Paulo, um convertido, um que conhecia agora a graça de Deus, um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, cara a cara com o Satanás. Essa que é a verdade, porque na verdade esses 3 camaradas lá, o Agripa, a Berenice e o Festo, eram 3 demônios ou mais, era uma legião de demônios na verdade que estava ali, só que estava diante de um santo de Deus, um homem de Deus, poderia ser também uma mulher de Deus. E hoje o que está faltando em nossa nação, está faltando em nossa terra, são homens e mulheres verdadeiramente de Deus. E quando então o Agripa começou a perguntar a Paulo, que Paulo começou a expressar para ele o que era que tinha acontecido na sua vida, num dado ponto, o Agripa diz: vem cá, Paulo, você com a sua palavra está querendo me persuadir que eu também seja crente? Que nome bonito esse crente, né? Só que ele não sabia o que era ser crente, ser cristão. Você está me persuadindo que eu seja também um cristão? E Paulo disse a Agripa: ó rei Agripa, não só a ti, mas a todos os que estão ouvindo o meu testemunho. Eu queria, irmãos, porque
É muita coisa para relatar, mas eu quero que esses minutos que eu vou passar aqui com os irmãos não sejam em vão, ok? Não sejam em vão. Por exemplo, vamos tirar essa lição aqui. Quando Paulo disse para aquele esdrúxulo rei que o desejo dele era que aquele rei também se convertesse, eu começo a pensar assim no grande amor de Deus e na fraqueza dos crentes dos nossos dias. Por quê? O amor de Deus não estava impedido de chegar à presença daquele homem. Deus usou um homem dele para chegar naquele homem e dizer o seguinte, que ele, Paulo, desejava a conversão do Agripa e de toda a sua corte ali. Deus desejava aquilo, porque Deus quer, uma das vontades de Deus, das 3 principais vontades de Deus, é que o homem seja salvo. O próprio Paulo vai registrar isso lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 3 em diante ali. Vai dizer que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Só que quando Paulo disse isso, ele disse o seguinte: eu queria que todos esses fossem iguais a mim. Aonde está o cristão do dia de hoje, dos nossos dias, que poderia dizer isto? Eu quero, João, Maria, Teresa, que você seja como eu sou em relação a Cristo. Eu queria que hoje nós tivéssemos cristãos na igreja que pudessem dizer assim, que a dona da casa chegar perto do muro e dizer para a vizinha: vizinha, eu queria que você fosse uma cristã como eu sou. Cuidado, porque a sua vizinha sabe da sua vida. Você que é de igreja, desculpe usar esse termo aqui, você que é de igreja, muito cuidado, porque todo mundo está te olhando, mesmo quem você acha que não. Irmãos, quantas vezes eu sou chamado na rua de pastor por pessoas que eu nunca vi na minha vida, eu não vi. Então, o mundo está com os olhos esbugalhados na direção de cada crente, procurando o seu testemunho. Ele quer saber do seu comportamento. Por isso que a gente quer conversar com vocês hoje, sabe o que é? É o que é um cristão. Porque quando Agripa disse para Paulo que percebia que na linguagem dele, ele queria que Agripa também fosse um cristão, ele estava falando de algo muito sério, que ser cristão não é ser qualquer coisa, é ser coisa muito grandiosa. Então, cristão é, em primeiro lugar, aquele que tem fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tem o poder absoluto de salvar. E saber, o cristão precisa saber que é só Jesus Cristo que salva. Às vezes eu levo algum susto no meu ministério. Eu estava dirigindo uma igreja por questão ética, não vou dizer onde foi, estava fazendo uma palestra na igreja, quando uma moça levantou e disse: eu tenho 15 anos de crente. Oh, maravilha! Falei: que bom exemplo, que coisa maravilhosa. Ela disse: mas eu creio o seguinte, pastor, ela me dizendo, batizada, membro de igreja, ativa na igreja, eu penso que aqui no Brasil, realmente quem nos salva é Jesus, mas lá no Japão é Buda que salva, e em outro lugar é fulano. Então começou a citar, eu disse: então a Bíblia é falsa, a Bíblia não é verdade. Só que, para minha tristeza, eu sei que tem muitas outras pessoas também já filiados a igrejas, que não têm esta convicção de que em qualquer parte do mundo, o único homem que salva é Jesus. Não existe outro. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Não tem. Deus não tem alternativas. Deus só tem um caminho para nos apresentar, e este caminho se chama Jesus. Ser cristão é ser um crente em Jesus. Não tenha vergonha de dizer que você é crente em Jesus. Tem crente, tem membro da nossa igreja que tem medo de dizer que é crente em Jesus. Eu vou lá. Escutei uma moça falando num salão de cabeleireiro,
Ela conversando com a colega, eu vou lá de vez em quando eu me sinto muito carregada, eu vou lá e me descarrego, e aí começa a minha semana levezinha. Eu não aguentei, irmãos. Eu disse, moça, com todo respeito, mas igreja não é depositário de lixo, onde as pessoas vão, depositam os seus lixos e depois se sujam durante a semana e vai no outro dia para se limpar. Não é assim. Ser cristão é muito mais do que isso. Por isso sou contra aqueles que usam as igrejas para se beneficiar das benesses da igreja. Por isso a igreja ela tem que ter amor pelas pessoas, mas um amor inteligente, que cuida daqueles que realmente precisam ser cuidados. O cristão é, acima de tudo, um discípulo de Cristo, ou seja, é um aprendiz, ou seja, é um aluno permanente do mais excelente mestre que já pisou neste mundo. Eu sei a dificuldade que os pastores passam, que os missionários passam, para dar um curso bíblico, para colocar o pessoal dentro da palavra de Deus. Como é difícil juntar, é difícil, o povo não quer estudar a palavra. Nós estamos dando agora um estudo na nossa igreja, pastor, titulado Crescendo em Cristo, baseado ali em Pedro 3, 2 Pedro capítulo 3, verso 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Olha, só este crescimento na graça já seria um estudo para se dar durante um mês, todos os dias. Porque o que é graça? Graça é perdão, é favor imerecido. Então, quanto mais o membro da igreja conhece sobre a graça de Jesus, sobre o perdão que nos foi dado, que vem de Deus, e esse perdão ele é tão forte, tão poderoso, que o Satanás, com todos os demônios dele, com o inferno todo, não consegue nos tirar dos braços de Jesus. Então um crente que realmente já tem essa graça na sua vida, esse perdão na sua vida, ele vai viver a vida dele livre, desimpedido, servindo a Jesus diuturnamente, sem precisar apelos pastorais. Hoje é um caso sério. Você tem que estar a semana inteira ligado no grupo da igreja. Tem um tal de grupo, que troço perturbador esse negócio de grupo. E você tem, olha, quarta-feira é o culto de oração, é a vigília. Você vem, irmão, por favor, quase que o pastor tem que chegar perto e dizer, por favor, vem, senão eu vou ficar sozinho aqui. Ninguém está afim de. Nós temos hoje quase 40 milhões de evangélicos no Brasil. Mudou alguma coisa no nosso país? Não mudou. Essa é que é a dura e triste realidade. Não mudou. Cristão é um aprendiz. Você entra numa escola que só vai terminar quando Jesus voltar. A gente tem que aprender isso. Eu recebi como membro de minha igreja uma senhora que veio de um outro segmento. Trabalhei com ela um tempo ali, orientei um pouquinho, depois disse, agora a irmã vai, a partir do dia que você for recebido como membro, você vai então participar agora da escola bíblica dominical na classe das senhoras. Já tem aqui a professora. Ela, não pastor, eu esqueci de me expressar, de Bíblia eu já sei tudo, não vou mais participar de nenhuma escola, porque eu já sei tudo. Eu disse, é mesmo, irmã? Como é que se aprende tudo da Bíblia? Porque eu sou pastor há 45 anos, e eu estudei num seminário 7 anos, estudei grego, hebraico, aprendi um pouquinho de aramaico. Só tem um detalhe, eu não sei 10% da Bíblia, eu não sei. Como é que se aprende tudo assim tão rápido? Então o discípulo é aquele que está disposto sempre a aprender, por isso que o nome é discípulo. Você não tem discipulado aqui? Discipulado, discípulo ao lado de Jesus, sempre andando com Ele, sempre aprendendo com Ele, e Ele usa pessoas para nos ensinar, usa um pastor, usa um missionário, usa um mestre, um professor, e a gente tem que estar sempre aberto para aprender, senão nós não vamos entrar no céu. Sabe por quê? Por analfabetismo espiritual. Os analfabetos espirituais não sabem nada, não sabem talvez nem dar o endereço da igreja para os outros. Quer perguntar assim, qual é o endereço da sua igreja? Não sabe. Então você precisa estar disposto a ser um discípulo de Jesus Cristo.
Cristão é também um seguidor obediente de Cristo. Um seguidor. Jesus não está atrás de pessoas que o admirem, não está atrás de aplausos. Não estou dizendo aqui sobre o aplauso que você dá aqui na igreja na hora de bater uma palminha, aí não tem problema. Não tem problema. Eu não gosto que faça isso com os cantores profissionais aí, gospel, porque a maior parte deles ali que pede aplauso, na verdade estão pedindo, um aplauso, salva de palma para Jesus, mas eles gravam aquilo para mostrar o quanto eles foram aplaudidos em tal show gospel que deve em tal lugar. Aí eu sou contra. Eu sou contra. Então Jesus não está atrás de aplausos. Jesus está atrás de seguidores, de pessoas que queiram seguir. E pessoas que queiram segui-lo, não para tomar posse da bênção. Preste bem atenção aqui, irmãos. Se há alguém que pensa contrário, não tem problema, eu não vou ficar com raiva de ti. Eu só te peço que você também não fique com raiva de mim, mas eu sou contra isso. Tá? Eu sou contra esse negócio. Não dá para acreditar nesse negócio. Toma posse da sua bênção. Eu duvido qual lugar que Jesus falou isso, tome posse da tua bênção, vem cá. Ele falou pelo contrário, ele falou assim, tome posse da sua cruz, qualquer que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Nós podemos tomar a cruz de Cristo. Nós somos desafiados a isso. Então o verdadeiro cristão é o seguidor de Jesus, é um servo. O cristão é um servo, não é nada mais do que isso. Ele é um servo. O maior posto de um cristão é ser servo, ou seja, é estar pronto a servir a Deus servindo pessoas, porque não tem outro jeito, tá? Desde o início aqui nós ouvimos o seguinte, que Deus não precisa, não, acho que foi o irmão lá que falou sobre o dízimo, que palavra boa, irmão, palavra boa. Vou levar você para a minha igreja lá em Porto Alegre, para você falar lá, pelo menos todo domingo na hora do ofertório, você dá essa palavra, viu? Graças a Deus nós temos uma frente missionária em Porto Alegre que 100% dos membros eram dizimistas. Coisa maravilhosa, quando você consegue esse nível. Pessoas que estão ali fiéis a Deus, embora Deus não precisa de nós, mas num culto tem que haver pelo menos 4 coisas. A primeira dela é a palavra, a segunda é a oração, a terceira é o louvor e a quarta é a entrega. Sempre foi assim em todos os lugares. Mas tem gente que é duro na queda. Ele pode ver a igreja espedaçada de cima e embaixo, que ele não abre o seu bolso, mas ele na hora da oração, oh Deus, eu te agradeço por isso e por isso, por isso. Uma vez lá no Rio, o pastor falou, cala a boca, irmão. Aonde está o fruto do teu agradecimento? Como é que se agradecia antigamente a Deus? Não havia nenhum ato de gratidão sem entrega. Era uma coisa interessante. Os mais pobres entregavam um passarinho, não é verdade? Um pombinho, não é isso que a Bíblia fala, pastor? Não é isso, pastor, que fala lá? Entregavam um passarinho. Mesmo os pobres poderiam entregar alguma coisa, ainda que fosse um passarinho, um pardal. Mas ser grato a Deus e não entregar nada, não dá para se entender. Mas ser cristão no conhecimento. O que é ser cristão no conhecimento? É ser discípulo de Jesus. João 8,31 diz, se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então a condicional é permanecer na palavra. Permanecendo na palavra, vocês são discípulos de Jesus. Essa é a condicional. Se vocês não permanecerem na palavra, não são discípulos de Jesus. É quase que se você dissesse assim, se você não estiver presente na aula, você não é mais meu aluno. Como é que você vai dar aula para um aluno que não está presente? Então, se você não estiver na palavra, você não é discípulo, mas se você estiver na palavra, mesmo que você ainda não esteja entendendo muito na profundidade, mas você está ali com o coração aberto para aprender, e Deus vai usar os filhos deles, que Ele tem preparado, alguns são pastores, outros são mestres, para te ensinar a palavra de Deus. O cristão está sempre pronto para aprender, sempre. Isso é o cristão, não é o membro de igreja. O cristão está sempre pronto para aprender. O cristão está sempre pronto para aplicar na sua vida o que aprende do mestre, porque também não adianta você conhecer tudo e não obedecer nada. É mais ou menos igual sinal de trânsito. Quem aqui é motorista? Por favor, levante as mãos. Pode abaixar. Quem aqui é barbeiro? Levante a mão.
Geralmente todo motorista é barbeiro, né? Todo motorista é barbeiro. Bom, o que acontece é o seguinte: você conhece os sinais de trânsito, você passar ter uma CNH, você precisa passar nos testes. Então precisa conhecer a lei de trânsito, né? Você pode conhecer todas de cor e salteado, mas se você não obedecer, o que vai acontecer? O que obedece? O que acontece? Você leva multas, você pode cair num precipício, você pode bater no outro carro. Eu fiz uma viagem essa semana com a minha esposa, de sexta-feira para sábado. Fui visitar meu filho em Pelotas, que ele estava de aniversário. Então nós tínhamos que ir na sexta-feira de tarde e voltar no sábado, já chegando a tempo de ensaio da banda que tinha em Porto Alegre. E aquele estado está em reforma, então um trecho é mão dupla, distante um do outro assim, né? E em outro lugar é tudo coladinho, vem as carretas passando, chega a balançar o carro que a gente está. E você tem que estar com os olhos abertos, olhando os sinais, o que está indicando, para onde que eu entro, para a direita, para a esquerda. Se você não entrar, você vai se dar mal. Então, você tem que aprender e colocar em prática aquilo que você aprende. Então, se o pastor fez um sermão no domingo aqui sobre amor, eu acho que ele não fez para mostrar que ele sabe falar sobre amor, não é, pastor Genesi? Então, ele quer que a igreja dele aprenda a amar. Amar quem? Amar desde o seu melhor amigo até o pior inimigo, porque foi isso que Jesus nos ensinou. E ele até chegou a falar que amar o amigo não é tão difícil, né? É quase que você dá um almoço na sua casa para alguém que no dia seguinte vai te chamar para comer um churrasco, né? Agora, amar aquele que te odeia não é fácil, irmãos, não é fácil amar, é muito difícil, só um verdadeiro cristão consegue amar, e você pode dar prova disso. No Rio de Janeiro, pastoreava a primeira igreja batista do Pilar, em Duque de Caxias. Um dia um diácono da minha igreja veio e disse: pastor, preciso conversar com o senhor no gabinete. E não sei, pastor, lá no Rio as igrejas são muito tradicionais e tem aqueles corpos diaconais e tal e tal e tal. Geralmente quando um diácono chama o pastor no gabinete para conversar, uma das duas coisas pode estar acontecendo: ou esse diácono está em pecado, ou esse diácono está achando que o pastor está em pecado. Então, quando ele me chamou para ir para o gabinete, eu tremi na base. E eu fui para lá. Ouvi o irmão Noé Rodrigues Campos. Aí eu falei: pois não, irmão Noé, o que o senhor tem a dizer? Eu falei: pastor, eu chamei o pastor aqui para dizer que eu não estou conseguindo amar as pessoas. E eu olhei para aquele irmão, ele era pequenininho, talvez menor um pouco do que eu, magrinho, mas aquele quase não existia, ele quase que não existia, né? Exato. E ele, irmãos, quando ele falou aquilo para mim, eu disse: meu Deus, esse é o irmão que eu mais achava que na igreja, o que mais amava, era o irmão mais dócil, mais querido, mais amado, mais voluntário, era um homem de Deus, que eu procurava espelhar o meu ministério, alguma coisa nele, porque eu falava: puxa, se eu chegar ao nível espiritual deste irmão, eu acho que eu estou bem diante de Deus. E exatamente este irmão que disse que não conseguia amar, foi ali que eu comecei a entender o quanto é difícil amar. A maior parte das vezes que a gente diz que ama, a gente não ama. Começa a ver isso pelas pessoas às quais a gente mais diz que ama. Por exemplo, nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, nossos pais. Um amor, vamos dizer, como Jesus nos desafiou, lá em Efésios capítulo 5, sede depois imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo em preço de redenção. Olha só, e ele me desafia a amar como Cristo amou. É muito distante, eu estou muito longe disso, talvez vocês também estejam muito longe disso, mas aí daqui a pouco você debruça na palavra de Deus, começa a entender que essa é a verdade de Deus para nós, e Deus trabalha na máxima. Se Ele deu para nos salvar o seu único Filho, Ele tem autoridade para nos desafiar a amar o nosso inimigo, porque nós éramos inimigos de Deus e Ele nos amou e nos salvou. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. Quando a Bíblia diz ali em João 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira, quem sabe o restante? Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Uma coisa interessante,
Diz que Deus amou e logo de imediato Ele deu. Não existe amor sem doação. Ele deu. Então, quando você ama de verdade, você não terá dificuldade de abençoar pessoas que precisam. Não existe amor sem doação. Então, o cristão no conhecimento é aquele que sempre está pronto a aprender. O cristão está sempre pronto a aplicar na sua vida o que aprendeu do mestre. O cristão está sempre aprendendo para ensinar. Também você não adianta se encher de conhecimento da palavra de Deus e nunca externar a maravilha que é a palavra de Deus para as outras pessoas que não conhecem. Você sabe que há muitas pessoas que não têm igreja, não tem pastor. Tem gente que nem vem na igreja porque não sabe se pode vir na igreja. Sabia disso? Que tem gente que não sabe que pode vir nas nossas igrejas. Há tempos eu fui surpreendido por uma moça, uma senhora assim nos 40 anos, ela disse: ué, mas a gente pode entrar aí também? Não é só para vocês? Não, é para qualquer pessoa. E às vezes a igreja, ela se veste de uma tal forma, o pastor se veste de uma tal forma, que as pessoas acham que aqui é um clube isolado só daquela religião, daquele clube de fé ali, e o povo não sabe. Por que não sabe? Porque ninguém divulgou, porque ninguém falou, ninguém anunciou. Então precisa dizer, o crente tem que ter voz ativa, voz pronta, você não pode perder tempo, você tem que falar de Cristo dia e noite. Então o cristão está sempre aprendendo para ensinar. O cristão nunca sabe tudo e sempre quer saber mais. Esse é o verdadeiro cristão. Nenhum de nós nunca sabe tudo e sempre está desejoso de aprender mais. O cristão aprende e deliberadamente deseja ensinar a outrem o que aprendeu de Cristo. Deixa eu contar rapidamente um testemunhozinho. Eu estava há alguns anos sem pastorear diretamente uma igreja, tá? Porque o meu trabalho aqui no Sul, durante 26 anos, o pastor Genesi sabe disso, era plantar igrejas. Aliás, o pastor Genesi, pela graça de Deus, é fruto do nosso trabalho no primeiro projeto que fizemos aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Torres, né? É uma história maravilhosa o que aconteceu com esse menino, né, há muitos anos atrás, né? O céu ainda era forrado de tábua naquela época, né, pastor Genesi? Faz tempo mesmo, eu estou velho para chuva. E então, agora até me perdi o que eu ia falar, me emocionei o que eu ia falar. Quem é que lembra o que eu ia falar? Fala isso, não, mas não é só isso, não. Tudo bem. Então, mas vai voltar aqui. Então, deliberadamente deseja ensinar a outro o que aprendeu de Cristo. Então, ser cristão é aprender deliberadamente, ensinar aos outros, é desejar deliberadamente a ensinar os outros. Eu não sei se vocês sabem como que o novo crente funciona, né? O novo crente, ele se converteu na igreja. Quando ele se converte, entrega a vida a Cristo, a primeira coisa que ele quer é que todas as pessoas da sua família também se convertam. Vocês já observaram isso? E começa a pedir o pastor: ora pelo meu marido que ele é espírita, ora pelo meu que é viciado, ora por não sei o que. Começa a orar por todo mundo. Mas daí de uns 3 anos, ele se acostuma com a crentalhada velha que já tem na igreja ali, e ele vai esfriando. Em vez dele ir se aquecendo, ele vai se esfriando. Eu me lembrei o que eu queria falar. Então, pastoreando a igreja lá em Porto Alegre, eu assumi uma igreja lá em Porto Alegre. Uma igreja que tinha 15 anos de organizada, de legalizada, mas tinha 70 anos de começo do trabalho. E eu fui ligar para minha casa e disse: pastor, eu estou aqui com a chave da igreja nas mãos para entregar a convenção. E eu disse: por quê? Porque nós não temos condição de funcionar, não temos recurso, não temos liderança, não temos, e contou tudo que não tinha. O pastor não podia vir aqui conversar comigo. Eu disse: posso. Aí fui lá conversar com ele, mas quando cheguei na igreja, irmãos, eu fiquei assustado na minha vida. Disse: não é possível, como que pode deixar a casa de Deus chegar a esse estado? Para resumir, é o seguinte, irmão: tudo que tinha naquele tempo estava estragado, tudo, do telhado ao piso, e todo o equipamento da igreja, tudo que tinha lá estava tudo estragado, tudo.
Deus é testemunha disso. Eu falei, não, eu não vou assumir um negócio desse, de jeito nenhum. E voltei para casa e comecei a contar para minha esposa. Quer um conselho, pastor? Não conta para tua mulher. Porque se tu contar, tu está ferrado. Porque se ela for uma mulher de Deus, ela vai te dar uma lição. E a minha esposa falou assim, filho, ela me chama de filho, né? Se você quer, quem sabe, né? Assim, será? Não é ou não é? Eu sei que no dia seguinte eu liguei para o colega lá e disse, olha, marca uma reunião com os que tem aí. Quantos tem aí? Pastor, tem 7. Mas 2 são de 80 anos para cima, para vir na igreja a gente tem que buscar. Um mora a 35 quilômetros, perto de Novo Hamburgo. Eu falei assim, não dá para ele vir na igreja. E aí foi falando, não sobrou quase ninguém, quase que não sobrou nenhum pastor, nem ele mesmo estava falando comigo, porque ele já estava desesperado, louco para sair dali. A esposa dele doente, a filhinha doente, e ele começou a me mostrar a igreja. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Mas aí eu aceitei o desafio, e assumi no dia 8 de dezembro de 2024. De 8 de dezembro de 2024 a março de 2025, nós trabalhamos ininterruptamente, 4 homens trabalhando praticamente dia e noite, porque nós saímos de 10 horas, 11 horas da noite, para restaurar. E Deus falou comigo o seguinte, você vai não só fazer isso, mas também você vai entregar tudo que você tem para aplicar aqui. Eu falei, poxa, aí também não, né? Poxa, eu estava juntando dinheirinho para arrumar 2 banheiros, né, na minha casa, comprar uma geladeira, que a minha não fechava mais, você tinha que estar encostado nela assim para a porta parar, uma cama de casal, que já estava quebrada há uns 5 anos, que o meu filho e meu neto, brincando em cima dela, quebraram, né? Estou falando assim para ninguém pensar maldade, tá? Então, quebrada a cama, a minha televisão, precisava 4 homens para carregá-la, que era aquela de tubo pesado, eu estava juntando dinheiro para isso, eu não gosto de comprar financiado. Pois Deus falou assim, você vai dar tudo isso aí, tá? Todo esse dinheirinho que você guardou para isso, você não vai fazer nada para você, vai levar tudo para lá, vai aplicar lá, vai arrumar. Irmãos, arrumamos tudo. Eu pedi uma carta branca da igreja, falei, irmãos, eu quero que você me autorize a trazer um caminhão com carroceria, botar tudo isso que está estragado dentro, tá? Caixa de som, só projetor de multimídia, tinha 3 que estavam queimados, caixa de som, equipamento de cozinha, fogão queimado, geladeira queimada, aquele negócio que usa em cozinha, grande, coisas industriais, tudo queimado. E o cara levou tudo. Eu disse, se você consertar alguma coisa, você conserta e me vende de novo, por um preço bem baratinho. Alguma coisa eu consegui trazer de novo. Meus irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque ou a gente ou não é. Essa que é a verdade. Ou você entra de corpo e alma nesse caminho da fé que Jesus te chamou e que te colocou, ou você não entra. Deus, Ele não deu muitas alternativas para nós, sabe por quê? Porque Ele não quer que a gente se confunda. Então o caminho se chama Jesus, e para andar nesse caminho você tem que estar alinhado com Jesus, e você tem que amar as coisas de Deus. Você tem que amar Deus em primeiro lugar, a Jesus, o Filho de Deus, o único Filho de Deus, ao Espírito Santo de Deus, a igreja de Jesus, que é o corpo vivo de Jesus. Você tem que gostar dessas coisas. Vamos para o último tópico, que é ser cristão no caráter. E aí que vem aquela questão lá do Agripa. O Agripa, que queria prender Paulo, e que disse que Paulo quase o persuadiu à fé cristã, esse camarada, ele não tinha caráter, ele vivia num pecado de incesto com a própria irmã, que era sua amante. Como é que ele iria encarar um profeta de Deus, um homem daquele quilate, como era o apóstolo Paulo? Então, ele não estava pronto para ser um cristão, não tinha como, ele não estava disposto a se render em nada, essa que é a verdade. Então, o que falta no nosso país chamado Brasil, não é aumentar o número de cristãos,
pedir a Deus para que dê a cada cristão desse uma lição de caráter, para que as pessoas aprendam. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, talvez os colegas aqui nem concordem comigo, mas a igreja ela tem uma linguagem muito eclesial, muito religiosa. Por exemplo, a gente chama de santificação, tá? Santificação. Você quer ver o pessoal saber o que é santificação? É acontecer um pecado de adultério na igreja. Todo mundo vai dizer que aquele cara lá é um Dráculas, é um miserável que tem que sair da igreja, ou ele ou ela, sei lá quem for, o jovem, seja casado, misturado, juntado, sei lá, bota fora porque estragou a igreja, contaminou. Só um pecado, que parece ser pecado. É impressionante, sabe, irmão, a gente pensar isso. Então, se a gente mudasse o nome, em vez de ser santificação, a gente colocasse caráter. Porque, na verdade, o que é santificação? É uma vida de caráter. O que é uma pessoa santa? É uma pessoa que não pratica aquilo que prejudica a próxima pessoa e Deus, e a própria pessoa que está. Ele não se machuca, ele não machuca ninguém e nem contraria o Espírito Santo de Deus. Então, isso se chama caráter. Então, o que adianta você ser membro de uma igreja e enganar os outros, mentir para os outros? O que adianta você ser membro de uma igreja e trair os outros? O que adianta? O que adianta você ser um empresário, e você dizer que é cristão, que é de uma igreja, e você não for leal com os seus funcionários? O que adianta você dizer que é membro de uma igreja e trabalha numa empresa e ganha desonestamente o seu dinheiro? Enrola o dia todo, não cumpre os horários, não produz o que é para produzir. Tem gente que acha que pode entrar na mesma linha aí do mundo aí fora, e não pode, irmão. Nós somos diferentes, nós trabalhamos na contramão. Nós trabalhamos na contramão, em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida, irmãos. Eu que trabalho muito nas vilas lá de Porto Alegre, há tempos a gente sabe, a gente estava plantando uma igreja num lugar chamado Vila Planalto, Jardim Planalto, que é um bairro nobre de um lado e do outro lado uma vila perigosíssima, perigosíssima. E eu aluguei uma quadra de futsal e ali começamos a levar a juventude da vila para ir para lá. E no decorrer de 3 meses nós já tínhamos 135 jovens e adolescentes dentro daquela quadra. Nós organizamos 15 times de futsal e jogávamos das 8 horas da manhã até 1 da tarde. À 1 da tarde a gente parava, a gurizada almoçava ali, pagava R$1 o almoço, né? Alguns tinha só 50 centavos, e no domingo seguinte, você tem que pagar o domingo passado, porque se você não pagar, você não vai almoçar aqui hoje. Não, pastor, eu consegui estar aqui e tal, e etc, etc. Mas um dia a gente estava lá jogando e chegou um cidadão num Camaro amarelo. Todo mundo aqui sabe o que é Camaro, um carro bonito, né, que é o meu sonho de consumo. Eu devo brevemente comprar um para mim, né? Você já comprou o teu, Genesi? Não comprou, né? Então, ele chegou lá e baixinho, bem simpático e tal, e disse: eu posso jogar aí também? Eu disse: olha, aqui é o seguinte, os times são organizados, mas se faltar alguém ali, eu posso deixar você entrar. E ele falou: então tá. Esperou um pouquinho, logo um guri lá se machucou, não sei o que, e posso entrar? Pode. E graças a Deus, na mesma hora, um outro também saiu e eu entrei também. Eu ainda era mais jovem um pouco, né? E conseguia correr atrás da bola pelo menos, né? E entramos, e quando ele passava perto de mim: pastor, eu preciso falar com o senhor depois. Eu falei: tá bom, meu filho, vamos lá, vamos jogar. Pastor, eu preciso falar. Bom, quando terminou o futebol ali, ele me chamou no cantinho e queria conversar comigo. O pastor, o senhor me conhece? Eu disse: não. E quando eu estava conversando com ele, eu comecei a perceber que a gurizada que estava lá, estava tudo indo para o cantinho assim, ó. Aí conversei com ele e falei: pastor, é o seguinte, eu preciso conversar com o senhor num outro lugar. Eu disse: mas aonde, cara? Que dia, que hora? Ele falou assim: aonde o senhor quiser. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, amanhã, segunda-feira, na minha casa. E eu morava bem próximo, sabe? Nada Mascarenhas. E aí falei com a minha esposa, eu falei assim: você é doido? Você vai trazer um cara que você não conhece aqui? Eu falei assim: eu acho que é ele que sustenta essa gurizada aqui com droga. E não deu outra coisa, irmãos. No dia seguinte ele chegou. Eu falei: ele não vem. Pior que na hora certinha ele chegou lá. E quando ele abriu a boca para mim, ele disse: pastor, eu estou decepcionado com a vida, porque o senhor sabe, sou eu que ofereço droga para essa gurizada toda aqui, sou eu que mando aqui na região, sou eu que isso, sou eu que aquilo, sou eu que aquilo outro. Aí, mas aconteceu um fato. Eu cheguei em casa
esses dias encontrei a minha esposa com a filhinha nossa no colo. Minha filha tem 3 aninhos e pouco, e ela estava usando drogas, né? E estava não sei o que. Eu falei assim, então você distribui a semente do Satanás para os outros, e você mesmo não quer que a sua família se arrebente, mas você está arrebentando a família dos outros. Não, pastor, mas eu vim aqui buscar uma orientação, o que eu faço? Eu falei assim, meu amigo, é o seguinte, nós trabalhamos na contramão. Eu trabalho contra o que você faz, e você trabalha contra o que eu faço. Não, mas eu queria que o senhor me desse uma orientação. Aí começou a implorar. Eu falei, bom, eu vou te dar uma orientação, você vai seguir o que eu vou te dizer? Ele disse, eu vou, pastor. Olha lá, você vai seguir mesmo, você não vai ficar bravo comigo não, vou mandar você fazer uma coisa. Vou fazer, pastor. Eu falei, então tá, some daqui, desapareça deste bairro, desapareça de Porto Alegre, desapareça de todos que você conhece agora, some, mas some mesmo. Ele olhou para mim com os olhos bugalhados e disse, pastor, eu vou sumir. Irmãos, nunca mais vimos este moço. Os 135 jovens que jogavam com a gente lá, pastor, o que deu fulano? Eu estou omitindo o nome dele aqui, mas eu tenho o nome dele aqui. Pastor, nunca mais o vimos. Mas ele não trouxe, nunca mais apareceu aqui no bairro, nunca mais vi aquele homem, parece até um sonho, sabe? Sumiu. Então, meus irmãos, nós trabalhamos na contramão, é isso que eu queria dizer, e eu vou encerrar já aqui. Então, no caráter, a vida secular, familiar, ética e moral do cristão não está desassociada da sua vida espiritual. Se você tem lá fora, você tem uma vida desregrada, você não pode manusear as coisas de Deus. Aqui, não pode manusear nada. Você não pode ser nem a faxineira da igreja, nem o faxineiro da igreja. Não pode. É a mesma coisa que você pegar um membro da igreja que não é dizimista e eleger ele como tesoureiro na igreja. Como é que pode? Como é que você vai botar o dízimo de uma senhora que ganha um salário mínimo ou uma pensãozinha de R$600 por mês aí, uma ajuda aí do governo, sei lá, você pega o dízimo que ela deu e bota na mão de um camarada que é ladrão de Deus, rouba até de Deus. O cara que rouba de Deus, irmão, rouba até da mãe dele, rouba de qualquer um. Então não pode ser assim. Então vida cristã tem que ter caráter. O cristão no caráter é um santo. Em Romanos capítulo 1, verso 7 diz Paulo, chamam os crentes de Roma de santos, quando diz a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então o cristão no caráter pensa nas coisas que são de cima, aquilo que falamos antes aí, de Deus, de Jesus, do Espírito Santo e da igreja, corpo vivo de Jesus. É isso que temos que pensar. Só que há muitos cristãos, muitos crentes, muitos membros de igreja corcundas, que não olham mais para cima, estão igual ao mundo, só querendo se dar bem e levar vantagem em tudo. Hoje tem muitos crentes que vivem igual o pássaro Chopin, vivem de igreja em igreja, de igreja em igreja, mas não assume compromisso em nenhuma. Um pastor de São Paulo, um grande professor, diretor da Faculdade Teológica de São Paulo, ele disse que chegou uma senhora muito importante, ele tem uma igreja muito grande lá em São Paulo, e ela chegou toda bacana, disse, pastor, quero conversar com o senhor. Pastor, pois não, minha irmã, vamos chegar aqui. Aí chegou num lugar lá e começou, pastor, eu estou há não sei quantos meses aqui em São Paulo, estou procurando uma igreja onde eu possa me adaptar. Já visitei umas 10 ou 15 aproximadamente, e estou procurando uma onde eu me adapte bem. Pastor, fique à vontade, procure aqui, porque o dia que a senhora achar que essa igreja aqui, a senhora se adaptou nela, eu vou reunir a igreja para saber se a igreja vai se adaptar com a senhora também. É óbvio. Afinal de contas, o que você quer? Uma igreja para o seu conforto ou um lugar onde você possa servir ao Senhor Jesus de toda a alma, de todo o entendimento, de todo o amor, de todo o coração? Hoje, as igrejas têm sido usadas por muita gente para brincar com Deus, para fazer de Deus o nosso criado, querer que Jesus nos sirva, que Deus nos sirva. É o contrário, irmãos, é o contrário, somos nós que somos os súditos, Ele é o Senhor, Ele não é nosso Senhor? Então, quem é que serve? É o servo que serve ao Senhor ou é o Senhor que serve ao servo?
Então, nós estamos aqui não para ser servidos por Deus, mas para servir a Deus. E eu desafio, eu tenho certeza, que eu já conheço alguns aqui da igreja, não conheço todos. Eu desafio vocês, que vem servindo ao Senhor Jesus. Não desista, meus irmãos. Continue firme na rocha que é Cristo. Vocês não estão errados, não. Vocês estão na contramão. E louvado seja Deus, porque vocês estão na contramão. Vocês estão na mão certa, na verdade. Vocês estão no caminho certo, que é o caminho chamado Jesus. Mas para o mundo, parece que vocês estão na contramão. Como estou vendo aqui muitas senhoras, contar a última experiência aqui. A minha igreja no Rio tinha mais ou menos 60 Marias. Muitas Marias. Muita igreja grande, muitas Marias, né? Maria da Glória, Maria da Penha, Maria das Dores, Maria não sei de quê e tal. Mas era um grupo muito gracioso daquelas mulheres, né? E os pastores do Rio têm muito cuidado com as senhoras da igreja. Porque se mexer com as senhoras, elas botam o pastor para fora também. Elas amam demais o pastor, compram terno para o pastor, compram gravata no aniversário, mas se mexer com as mulheres, né? E um dia eu encontrei na rua, minha esposa sabe já dessa história, um grupo de senhoras que não era da igreja. E elas vinham falando sobre as mulheres da igreja, pastor Genesi. E o que elas vinham falando? Fulana, você já viu como é que são essas mulheres da igreja? Elas vão 6 horas da manhã para a igreja orar. Elas vão 9 horas para uma tal de escola bíblica que tem lá. Elas vão à tarde para o chá delas. No sábado e no domingo elas estão na igreja, é festa disso, é festa daquilo. E no domingo elas vão de manhã cedo, e elas vão de tarde, elas vão de noite, e é todas as semanas e todos os meses e ano. E uma outra, fulano, e você não sabe, a gente vai na casa delas, está mais bem arrumada do que a nossa. Sabe por quê, irmãos? Porque as mulheres que propõem servir a Jesus, coloca aqui, foi falado aqui também hoje já, em primeiro lugar o reino de Deus. E quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas. Vale um amém aí, não? Amém. Porque a igreja batista é uma igreja viva, não é isso? Amém. Então, quanto mais você cuidar das coisas de Deus, mais Deus cuida de ti. E Deus espera que o seu caráter seja uma vida de santidade, de pureza, de serviço, de louvor, de adoração ao nosso grande e poderoso Deus. Você está disposto a fazer isso? Quem é que está disposto a fazer isso? Levante uma de suas mãos aí para o céu. Olha só, glórias sejam dadas a Deus. Curva a sua cabeça aí mesmo, nós vamos estar orando ao nosso Deus nesta hora. Grande e poderoso Deus, eu te agradeço, meu Deus, por estar aqui com os teus servos. Ó Pai, eu confesso que não tinha bolado falar assim, essas coisas tão duras assim, mas o teu Espírito me determinou isso, ó Pai. E eu te peço em nome de Jesus que esta palavra não volte vazia, meu Deus, que possa produzir o efeito para o qual ela existe, meu Pai. Te peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude a viver uma vida de tal maneira que sejamos agradáveis diante dos teus olhos. Cuida, Pai, de cada uma das tuas filhas, dos teus filhos aqui, e permita, ó Deus, que esta igreja cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que cada um realmente entenda o verdadeiro significado de ser um cristão, um seguidor de Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor, tem a palavra, querido. Obrigado. Obrigado, pastorzão. Queridos, eu estava ali meditando para esse momento pós-mensagem e me veio a lembrança Marcos 10:45, que diz: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém, Jesus. E Jesus veio e deveria ser servido, mas ele diz que veio para servir, e não apenas servir, mas que o seu serviço, a sua vida, pudesse resgatar muitas pessoas. Glória a Deus. Quero te convidar também a sermos aqui uma igreja que serve a Jesus, mas que serve também a pessoas, que através do seu serviço, muitas pessoas venham ser resgatadas para o reino de Deus. Pedi para o irmão Val colocar um fundo de uma música, e eu quero te convidar, pastor, pode permanecer aqui um instante, pastor Cris também, eu quero te convidar a vir aqui à frente e dizer: Senhor, eu quero que
a minha vida. Eu quero que a minha vida aqui na igreja seja uma vida que expressa o meu amor a Deus e seja uma vida para servir a Deus. E que através do meu serviço muitas pessoas venham conhecer Jesus. Amém? Querido, tudo que a gente faz aqui na igreja, seja ação social, tudo que a gente se move em célula, tudo tem um propósito. Em primeiro lugar, nossa expressão de amor a Deus, porque todo o amor é prático. Amor não é sentimento, amor tem a ver com entrega. E tudo aquele que se move como igreja, nesse amor, tem um propósito de ganhar almas para Jesus. Ganhar almas para Jesus. E os tempos estão aí. Eu não sei qual dos 7 cavalos do Apocalipse nós já estamos, mas deve ter lá no 6º já, né? Eu vejo alguns comentários aí, qual dos 7 cavalos lá do Apocalipse, eu sei que o negócio está feio. Queridos, e o nosso papel como igreja é usar desse tempo, dessa estrutura, para que pessoas venham conhecer Jesus verdadeiramente. Eu quero te convidar nesse canto. Vamos ficar em pé, queridos? Vamos ficar em pé, eu quero te convidar nesse canto que você vir aqui à frente. Você vir aqui à frente. Pode pegar seu andador, se precisar da ajuda de alguém, vem aqui à frente e dizer: Deus, a vida que eu tenho, a vida que o Senhor me deu, o tempo que eu tenho aqui na terra, o Senhor me colocou aqui nessa igreja com um propósito de amar a Deus, amar pessoas, servi-las para que a minha vida possa influenciar pessoas a te conhecer verdadeiramente. Amém, queridos? Enquanto você vem, amém, a irmã Eva está vindo. As 2 pessoas com maior dificuldade de caminhar hoje estão aqui na frente, que é a irmã de Olinda, que torceu o pé ali na obra na sua casa, a irmã Eva, né? Mas estão vindo. Eu quero dizer algo para você, querido, que me mexeu muito em 2024 na enchente no Rio Grande do Sul. Quando soube-se que havia uma enchente no Rio Grande do Sul, o Brasil todo olhou para o Rio Grande do Sul. E a primeira coisa que o Brasil começou a fazer foi enviar para o Rio Grande do Sul carretas e carretas de alimentos, de donativos. Só que chegou o momento, queridos, que as igrejas, elas estavam cheias, não tinha mais onde guardar alimentos e receber alimentos, donativos. E aí eu fico assim abismado com o que o amado Espírito Santo faz, como ele é criativo. Você que está nessa transmissão, eu sempre tenho falado isso. O diabo, ele tem destruído uma geração. O diabo, ele tem arruinado com uma geração de jovens, adolescentes e enfim, de tudo quanto é jeito, tudo quanto é porcaria. Abusos, violência, de todas as formas que você pode imaginar. Mas eu tenho algo para dizer para você. Que também nesse tempo o amado Espírito Santo tem revestido a igreja de ferramentas, de dons e talentos para cura, para restauração, para libertação, para que você não apenas seja filho de Deus, tenha vida eterna, mas você também tenha vida com qualidade, vida em abundância. Amém, queridos? E hoje na igreja fica no trauma, fica doente quem quer, porque o amado Espírito Santo tem dado todas as ferramentas para restaurar esta geração, para que seja uma geração que ame a Deus, seja semelhante a Jesus. Eu vou citar 2 exemplos. O primeiro deles, querido, quando aconteceu lá em Brumadinho. Olha o que aconteceu. Naquela tragédia de Brumadinho, estava todo mundo focado, a mesma coisa, donativo, ajudar, socorrer pessoas. E eu acho incrível como o amado Espírito Santo, ele dá um olhar assim para a igreja que ninguém está vendo, e o pessoal diz: como é que ninguém pensou nisso? O amado Espírito Santo deu à Convenção Batista Brasileira uma estratégia, a grupo de igreja, que usaram a igreja como QG. Nós vamos cuidar daqueles que estão no front, na frente de batalha. Tiveram uma estratégia. Nós vamos lavar as roupas dos bombeiros socorristas. Criaram uma lavanderia na igreja.
E eles então lavavam as roupas, passavam, dobravam, cuidavam, tudo. Faziam isso com essa rotina. E eu estava falando, como que ninguém pensou no amado Espírito Santo? Deu à igreja uma estratégia de cuidar daqueles que estavam com o pé na lama. E isso, gente, foi algo que comoveu o Brasil todo, uma estratégia. Alguém já te falou que você uma quer ser psicólogo? E aqui em Porto Alegre, e agora? O que a gente faz? Aí várias igrejas batistas de outras nações criaram os chamados celeiros, que eram lugares, galpões para receber as doações do Brasil, para juntar os voluntários, organizar e distribuir. Foi feito isso na Monte Serra, na própria Convenção Batista do Rio Grande do Sul, várias outras igrejas. Por que eu estou falando isso? Oi? O Ministério Pão Vivo, a nossa igreja, que foi uma das primeiras ações que a gente fez foi enviar um caminhão de doações para lá, para Porto Alegre. E olha que a gente se reunia no galpão. E eu quero. Por que está falando isso? Eu quero que você olhe aqui para esse prédio, que sempre me lembrou desde a inauguração. Aqui é um celeiro. Hein? É um celeiro. É um celeiro de vidas. De vidas. Que Ele está enviando. Mas não é apenas para alimentar a si mesmo. É um celeiro que recebe, onde Deus ministra e sai daqui e reparte. Eu quero orar, queridos. Quero pedir aos pastores para estar orando pelos irmãos, porque vocês já tomaram a decisão mais importante, quer dizer, a minha vida é para amar a Deus, amar Jesus e servir as pessoas para que elas venham também conhecer Jesus. Pode ir orando ali com eles, pode ir pondo as mãos, pode ir abençoando o povo. Pai, obrigado, Deus, por essas vidas. Obrigado por compreender nessa noite a mensagem, o que Deus falou comigo e o que eu vou fazer a respeito. E a decisão de cada pessoa aqui na frente é dizer: Senhor, eu me revisto nesta noite com coração de servo. Eu coloco sobre a minha vida a vestimenta de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. E o meu servir, o meu testemunho, a minha vida, seja um canal da bondade de Deus, possa influenciar no resgate de muitas pessoas. Pai, nós olhamos, temos o exemplo desse lugar como um celeiro, onde cada pessoa volta agora para a sua casa e vai trazer os frutos da sua fé, vidas se encontrando com Jesus, vidas sendo resgatadas pelo poder do testemunho, pelo poder da pregação do Evangelho, pelo poder do nome de Jesus. Unge agora, Pai, pés, mão, boca, unge caráter, Deus, agora, unge sentimentos, pensamentos, para que a igreja seja, como tem dito aqui, Pai, uma igreja em comunhão, uma igreja em unidade, uma igreja num só propósito, uma igreja em uma só missão, Pai, uma igreja alinhada com o coração de Jesus, uma igreja que tem o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo, de amar a Deus, amar as pessoas, fazer a vontade do Senhor. Cobre, Deus, com o teu sangue, Pai. Cada pessoa que está aqui à frente, que tem Jesus, já tem um forte testemunho. Como cego, e quando Jesus curou ele, ele disse: eu não conheço muito sobre Jesus, não sei falar muito sobre Jesus, mas uma coisa eu sei, eu era cego, mas por causa de Jesus agora eu vejo. Obrigado, Deus, abençoamos, Pai, a vida de cada pessoa aqui, Pai, a vida do Jonas, Senhor, a vida da Rosita, do Tainan, Senhor, dos pais aqui do Jonathan, nosso Deus, do irmão Val, Deus. Colocamos a vida da irmã Eva, a vida da Regina, da irmã Terezinha, Pai, da Sandra, a Heloísa, sua irmã Rosa, a Cris, Pai, cada pessoa aqui, a irmã Alda, Senhor nosso Deus, aleluia, bendito és o teu nome, e traz o milagre da multiplicação de discípulos,
de pessoas que multiplicam Jesus por causa daquilo que Jesus tem feito em nós. Em nome de Jesus, consagrando a vida de cada irmão, a vida do irmão Valda, Deise, sua casa, sua família, a vida do irmão Ricardo, o irmão Bahia, aquele que nos acompanha na transmissão, Pai. Nós abençoamos o teu povo, Pai, o amor que há em Cristo Jesus. Santo é o teu nome, te adoramos. Amém. Amém. Você só pode ir embora depois de fazer 3 coisas. Primeiro de dar um abraço aqui em alguém, depois de combinar ali com a irmã Sandra a respeito da lasanha de sábado à noite, e também dos bilhetes do chá. Vai ser algo tremendo, algo lindo. Amém? Amém. Deus abençoe. Uma semana abençoada a todos. Em nome de Jesus. Aleluia.